Fala desbravadores nerd, tranquilo sem drilo. Hoje você vai conhecer quem foi Jack Johnson e sua fascinante história de boxeador, então prepare-se, pois você está na... John Arthur Johnson, apelidado de Galveston Giant, foi um boxeador americano que, no auge da era Jim Crow, se tornou o primeiro afro-americano campeão mundial de boxe peso pesado, de 1908 a 1915. Amplamente considerado como um dos boxeadores mais influentes de todos os tempos, um dos campeões mais dominantes do período, e como uma lenda do boxe, sua luta de 1910 contra James J. Jeffries foi apelidada de Luta do Século. De acordo com o cineasta Ken Barnes, por mais de 13 anos, Jack Johnson foi o mais famoso e notório afro-americano da Terra. Transcendendo o boxe, ele se tornou parte da cultura e da história do racismo nos Estados Unidos. Em 1912, Johnson abriu um restaurante boate preto e castanho, bem-sucedido e luxuoso, que em parte era dirigido por sua esposa, uma mulher branca. Os principais jornais da época logo afirmaram que Johnson foi atacado pelo governo somente depois que se tornou famoso como um homem negro casado com uma mulher branca, e estava ligado a outras mulheres brancas. Johnson foi preso sob a acusação de violar a lei Mann, proibindo alguém de transportar uma mulher através das fronteiras do estado para fins imorais, uma acusação de motivação racial que o envolveu em polêmica por seus relacionamentos, incluindo casamentos, com mulheres brancas. Condenado a 1 ano de prisão, Johnson fugiu do país e lutou lutas de boxe no exterior por 7 anos até 1920, quando cumpriu sua pena na penitenciária federal de Leavenworth. Johnson continuou lutando por pagar por muitos anos e operou vários outros negócios, incluindo negócios lucrativos de patrocínio. Johnson morreu em um acidente de carro em 10 de junho de 1946, aos 68 anos. Ele está enterrado no cemitério de Graceland em Chicago. Em 24 de maio de 2018, Johnson foi formalmente perdoado pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Johnson fez sua estreia como boxeador profissional em 1º de novembro de 1898, em Galveston, quando nocauteou Charlie Brooks no segundo round de uma luta de 15 rounds pelo que foi anunciado como The Texas State Middleweight Title. Em sua terceira luta profissional em 8 de maio de 1899, ele enfrentou o Klondike John W. Innes, ou Innes, um peso pesado afro-americano conhecido como The Black Hercules, em Chicago. Klondike, assim chamado por ser considerado uma raridade, como ouro no Klondike, que se declarou o campeão negro dos pesos pesados, venceu por nocaute técnico, TKO, na quinta rodada de uma rodada programada de 6 rodadas. Os dois lutadores se encontraram 2 vezes em 1900, com a primeira revanche resultando em um empate, já que os dois lutadores estavam de pé ao final de 20 rounds. Johnson venceu a terceira luta por nocaute técnico quando Klondike se recusou a sair para o 14º round. Johnson não reivindicou o título não reconhecido de Klondike. Campeão mundial peso pesado. Os esforços de Johnson para ganhar o título mundial dos pesos pesados foram inicialmente frustrados, já que na época o campeão mundial dos pesos pesados James J. Jeffries se recusou a enfrentá-lo e se aposentou. No entanto, Johnson lutou contra o ex-campeão Bob Fitzsimmons em julho de 1907, e o nocauteou em 2 rounds. Johnson finalmente ganhou o título mundial dos pesos pesados em 26 de dezembro de 1908, 6 anos completos depois que o campeão dos leves Joe Gaines se tornou o primeiro campeão afro-americano de boxe. A vitória de Johnson sobre o atual campeão mundial, o canadense Tommy Barnes, no Sydney Stadium, na Austrália, veio depois de seguir Barnes ao redor do mundo por 2 anos e provocá-lo na imprensa para uma partida. Barnes concordou em lutar contra Johnson somente depois que os promotores lhe garantiram $30 mil. A luta durou 14 rounds antes de ser interrompida pela polícia na frente de mais de 20 mil espectadores, e Johnson foi eleito vencedor. Após a vitória de Johnson sobre Barnes, a animosidade racial entre os brancos era tão profunda que alguns pediram uma grande esperança branca para tirar o título de Johnson. Embora Johnson fosse o campeão dos pesos pesados, ele foi mais coberto pela imprensa do que todos os outros homens negros notáveis juntos. A preparação para a luta foi apimentada com a imprensa racista contra Johnson.
Até mesmo o New York Times escreveu sobre o evento: se o homem negro vencer, milhares e milhares de seus irmãos ignorantes interpretarão erroneamente sua vitória como uma justificativa de reivindicações de muito mais do que mera igualdade física com seus vizinhos brancos.